Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é mais uma atividade das terças-feiras com a Sociedade Paulista de Infectologia. Nós já estamos já com essa atividade já há aproximadamente 5 meses, desde o comecinho aí da pandemia, ou pelo menos iniciamos aí as atividades com o Covid, depois discutimos temas importantes relacionados às infecções hospitalares, as chamadas infecções relacionadas à assistência à saúde, fomos para temas importantes como tuberculose, como foi o último webinar, e hoje temos uma discussão específica sobre populações que vivem com a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, é um prazer estar aqui com vocês e um enorme prazer contar aqui com amigos que estão aqui, professores, pessoas que estão na ativa da vida acadêmica, no dia a dia aí do enfrentamento junto também, não só ao Covid, mas com os pacientes que vivem com a infecção pelo HIV. Então, temos aqui a Gisele é uma grande colega nossa, infectologista lá da disciplina da infectologia da Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Medicina, também é médica do CRT-AIDS, e tem todo um histórico no estudo das comorbidades associadas à infecção pelo HIV. Tem um evento de enorme sucesso que ocorre a cada 2 anos agora, né, Gi? Está anualmente ainda, então, ok. A todos os anos, um evento de grande sucesso, e eu a convidemos, né, não eu, a Sociedade Paulista de Infectologia, convidou a Gisele para coordenar esse evento com 2 outros grandes colegas, o professor Alexandre, o professor Jorge Figueiredo, são pessoas assim de grande conhecimento dentro da área, e eu vou pedir, então, para a Gi coordenar esse evento. Só queria deixar para vocês a lembrança do nosso Congresso Paulista de Infectologia, que terá início no dia 30 de novembro, uma segunda-feira, e 1, 2, 3 e 4 de dezembro. Então, é a semana inteira, também temas muito legais aí na área de infectologia. Obviamente, vamos discutir Covid, mas não só Covid, né? Teremos aí diversos temas aí que convidamos grandes pesquisadores, pessoas de reconhecido conhecimento nacional e internacional, que vão estar com a gente aí. Tivemos um recorde de inscrição de trabalhos, foram 583 trabalhos enviados para o Congresso, já está publicado na nossa página aqueles aprovados. Os trabalhos aprovados, tivemos 20% de reprovação, mas os trabalhos aprovados serão publicados num suplemento do Brazilian Journal of Infectious Disease, do BJD, e todos terão um DOI, né, uma identificação como um tema livre, quer dizer, ele vai ficar com a sua numeração gravada como um tema livre apresentado no Congresso e publicado numa revista indexada. Então, para nós é uma grande satisfação a gente conseguir ter esse número de trabalhos, o que mostra que é um congresso bastante reconhecido, né? Nessa pandemia, ter esse número de trabalhos. Foram 127 trabalhos de Covid-19. Um número enorme, né, de pesquisas aí que as pessoas se envolveram durante a pandemia. Então, Gi, por favor, a seu comando, e muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? Boa noite a todos. Doutor Eduardo, muito obrigada pelo convite em nome da SPI. É uma honra para mim participar, principalmente junto com 2 colegas muito queridos. Eu gostaria de, apesar de dispensar apresentações, né, como de praxe, eu gostaria de chamar o doutor Alexandre Naime Barbosa para dar início à sua apresentação. Ele é chefe da infectologia da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, e membro do Comitê Científico de Terapia do HIV/AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia. Logo na sequência, o Dr. Jorge Figueiredo Senise, que trabalha conosco lá
no ambulatório, ele é infectologista da Universidade Federal de São Paulo e do Núcleo de Patologias Infecciosas na Gestação, conhecido por nós como NUPAI. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. E agora, Alexandre, o palco é seu. Muito boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com os colegas da Sociedade Paulista de Infectologia, onde eu tenho grandes amigos e também estou ansioso para que chegue logo o Congresso Paulista, mesmo que virtualmente, para a gente poder aproveitar toda a programação científica. E hoje o tema que me cabe nessa próxima meia hora são algumas particularidades, um breve resumo, para ser bastante sincero, da terapia antirretroviral em mulheres vivendo com HIV. Como a Gisele me apresentou, eu sou chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, mas também atuo como médico infectologista dentro do nosso site de infectologia. Sou responsável por vários ambulatórios de HIV. A gente tem uma coorte aqui de cerca de 1.000 a 1.100 pacientes vivendo com HIV, uma coorte pequena quando comparada com a capital, Botucatu é uma cidade menor, mas que a gente consegue, até por ser uma cidade pequena, ter os dados bem monitorados, né? Como a Gisele falou também, eu sou membro do Comitê Científico de Terapia do HIV da Sociedade Brasileira de Infecto e sou médico de referência em genotipagem do HIV pelo Ministério da Saúde. Eu não tenho potenciais conflitos de interesse nessa apresentação. Só antes de começar, eu queria fazer um merchan aqui. Eu tenho um projeto de extensão universitária que é de divulgação científica no website drbarbosa.org, com ramificações no Facebook, no Instagram, no YouTube. Já convido para quem tiver interesse de acessar conteúdo científico sobre HIV e outros tópicos da infectologia para conhecer esse projeto. Bem, o que eu trouxe para a gente discutir nesses próximos 30 minutos é a temática da importância das mulheres dentro da pandemia do HIV/AIDS. Lembrar que nós não vivemos só uma pandemia Covid, nós já há quase 40 anos, ano que vem o HIV completa 40 anos do relato, do reporte do primeiro caso, né? Nós vivemos uma pandemia muito maior até do que da Covid pelo HIV, que até hoje está presente, que já está então completando 40 anos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as indicações de terapia antirretroviral nas mulheres vivendo com HIV. Vamos discutir brevemente alguns tópicos relacionados à toxicidade, comorbidade e interações medicamentosas em mulheres vivendo com HIV. O tópico terapia antirretroviral em mulheres na idade fértil e gestação vai ser a fala do nosso colega Jorge Senise, na sequência, então eu não vou abordar nada sobre o tema, e após algumas conclusões. Então, do ponto de vista epidemiológico, as mulheres, na verdade, correspondem a mais de 50% das pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo todo. No Brasil, a gente tem uma noção um pouco diferente, nossa distribuição, nossa pirâmide de distribuição de gênero é um pouco diferente do que no mundo, mas esse é o último reporte da UNAIDS, que é um dos braços da Organização Mundial de Saúde que trata do HIV/AIDS, e nós temos 20,1 milhões de garotas e mulheres vivendo com HIV atualmente no mundo. Se a gente levar em consideração que o total de pessoas vivendo com HIV/AIDS é de 38 milhões, então, majoritariamente, as pessoas vivendo com HIV/AIDS pertencem ao sexo feminino, principalmente na África, né, que é essa distribuição feita aqui numa cor mais verde, escuro, na África abaixo do deserto do Saara, e também no centro da África, onde predominam as mulheres. O Sudeste tem o Sudeste da Ásia tem um pouco dessa composição também. Então, é importante lembrar que as mulheres são as mais afetadas nessa pandemia. Do ponto de vista não só de prevalência, né, que a gente discutiu, em torno de 20 milhões de mulheres vivendo com HIV no mundo, a cada ano, cerca de 790 mil mulheres se infectam pelo HIV/AIDS.
Então, a incidência também é muito alta, correspondendo mais ou menos à metade da somatória, então, dos casos que a todo ano se somam aos casos novos de HIV. E as mortes, as mulheres elas têm um percentual um pouco menor quando comparado com os homens. A cada ano são 300 mil óbitos, de um total de 690, quase 700. Muito provavelmente pelo fato de que a mulher, isso é uma questão cultural, uma questão bastante presente em diversos países, tem um autocuidado maior, apesar de algumas fragilidades relativas ao sexo que a gente vai discutir mais para frente. Então, do ponto de vista epidemiológico global, esse é o cenário que se impõe no momento. Mas há, como já dito, um peso desproporcional da infecção pelo HIV/AIDS nas mulheres. Então, como dito, né, cerca de 18,8 a 20 milhões de mulheres e garotas vivendo com HIV é a prevalência mundial, e o que dá mais ou menos uma infecção a cada 4 minutos. Quer dizer, a cada 4 minutos, 3 mulheres jovens são infectadas pelo HIV, principalmente na África, abaixo do deserto do Saara. E globalmente, né, quando a gente analisa a questão no mundo todo, as mulheres jovens têm até 2 vezes mais chance de contrair o HIV em relação aos homens. Como eu disse, no Brasil a situação é um pouco diferente, a gente está falando da epidemia global como um todo, é óbvio que o peso da transmissão, o peso da epidemiologia na África conta bastante, é um pouco diferente do que acontece no Brasil, mas nós temos que extrapolar um pouco os dados para o nosso país, porque, infelizmente, o percentual de mulheres que acabam sendo incluídas nos estudos é bastante pequeno, né? 84% das mulheres são infectadas através do sexo heterossexual, 16% através do uso de drogas injetáveis e menos de 1% através de outras formas de transmissão. Aqui entra um pouquinho de transmissão vertical, que infelizmente existem em alguns países ainda. Bom, as razões que explicam a maior susceptibilidade da mulher à infecção pelo HIV têm a ver com fenômenos biológicos, tem a ver com o tecido epitelial vaginal, que acaba sendo uma área bastante extensa e de maior possibilidade de transmissão pelo HIV, assim como também acontece no reto e no ânus, nos homens e nas mulheres que fazem sexo anal receptivo, um pouco menos de risco, obviamente, a vagina do que o reto e o ânus, mas ela tem, a mulher, então, do ponto de vista biológico, uma maior susceptibilidade para adquirir HIV quando comparado com o homem heterossexual. Existem questões também relacionadas à suscetibilidade devido ao casamento e gravidez precoce em muitos países, a questão da violência doméstica, que infelizmente é uma realidade também no Brasil, o trabalho sexual tão presente nas grandes capitais, nas rodovias do nosso país, e também, infelizmente, oportunidades limitadas para a independência econômica da mulher. Além disso, existem fatores relacionados à estrutura de saúde. Existem poucos serviços de saúde que têm uma atenção voltada especialmente à saúde da mulher, pouco conhecimento sobre o HIV/AIDS naquelas estruturas que são construídas especialmente para as mulheres. Existem alguns desafios em relação à testagem de HIV/AIDS para as mulheres e contraceptivos em alguns países, e muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio. Do ponto de vista de cobertura das mulheres em relação ao uso da terapia antirretroviral, esse é um slide atualizado da UNAIDS, mostrando que globalmente, em todos os continentes, as mulheres até acabam recebendo mais percentualmente antirretroviral do que os homens, muito provavelmente por 2 fatores. Primeiro, porque elas têm diagnóstico facilitado durante a gravidez, e um segundo também porque é um gênero relacionado a maior preocupação, a um maior autocuidado e talvez maior testagem e maior adesão ou continuidade no tratamento. A gente vê que essa maior cobertura de terapia antirretroviral em mulheres, quando comparado com homens, acaba sendo bastante linear em todos os continentes, né?
com exceção da África, onde há um problema, acaba sendo uma baixa adesão ou uma baixa cobertura em ambos os sexos. Quando a gente começa a regionalizar a situação epidemiológica mais para a América Latina e Brasil, nós vemos diferentes realidades de prevalência de HIV em mulheres. O Brasil concentra cerca de 330 a 350 mil mulheres vivendo com HIV, de um total estimado entre 900 a 950 mil pessoas vivendo com HIV. Então, o Brasil, a grosso modo, a muito grosso modo, a gente pode dizer que 1/3 das pessoas vivendo com HIV são mulheres. É um pouco diferente da realidade mundial, que, como a gente viu no começo da nossa discussão, corresponde a cerca de 50% ou até mais do que 50% da prevalência. O problema é que existe uma concentração de mulheres vivendo com HIV no período da idade fértil. O Jorge daqui a pouco vai abordar essa questão da idade fértil, tem toda uma discussão em relação ao que isso significa, mas existe uma pressão epidemiológica em termos de casos novos, principalmente em pessoas mais jovens, incluindo mulheres, ou seja, as adolescentes, as garotas que estão entrando na vida sexual, iniciando a vida sexual, são populações-chave, são populações mais vulneráveis à aquisição pelo HIV, e cerca de 5% a 20% da população total vivendo com HIV, então, é composta por essas mulheres em idade fértil. E se estima que essa projeção vai crescer em muitos países, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o crescimento ele é bastante importante nesse tipo de população. A pirâmide brasileira, como dito, né, é um pouco diferente dos dados mundiais. Essa é uma pirâmide de 2005 comparada com 2015, uma pirâmide, então, de gênero, homem versus mulher. A gente percebe que o percentual de mulheres vivendo com HIV caiu em relação, quando comparado a 2005, mas também houve um envelhecimento dessas mulheres vivendo com HIV. O que aumentou um pouco, talvez, foi justamente o que eu acabei de falar no slide anterior, em relação a mulheres, a garotas ou adolescentes que estão entrando na vida sexual e estão se infectando mais. Ou seja, apesar do percentual global de homens predominar numa razão talvez de 2:1, existem dois fenômenos que precisam ser observados nas mulheres vivendo com HIV no Brasil. O maior número de infecções no início da vida sexual e o envelhecimento dessas mulheres vivendo com HIV que adquiriram o vírus em décadas anteriores. Algumas particularidades da terapia antirretroviral nas mulheres envolve a eficácia, principalmente relativo à adesão, homem versus mulher, porque em algumas mulheres você pode concentrar alguns eventos adversos que são mais deletérios, e isso pode comprometer a adesão. Questões de segurança, existem muitos problemas da terapia antirretroviral em geral, quando relacionado especificamente a mulheres vivendo com HIV, a gente vai entrar com maiores detalhes sobre isso. Existe também uma maior incidência de problemas neuropsiquiátricos relativos ao sexo feminino, e a farmacocinética e farmacodinâmica envolve questões relacionadas desde a superfície corporal, função hepática, o próprio metabolismo, absorção e depuração, e a questão da gravidez, que o Jorge vai discutir mais com detalhes na próxima apresentação. E, infelizmente, apesar de todas essas questões que envolvem individualização do tratamento nas mulheres, as mulheres representam apenas 20% do total dos participantes dos ensaios clínicos randomizados. Então, apesar dessas complicações que a gente sabe, dos riscos inerentes às mulheres, que envolve maior risco de complicação pós-parto, maior risco de nascimento prematuro, redução de fertilidade, início precoce da menopausa, início precoce de osteoporose, doença renal crônica e uma série de outras comorbidades que eu vou abordar, infelizmente as mulheres ainda são bastante subrepresentadas nos ensaios clínicos randomizados que envolvem terapia antirretroviral. E por que esses estudos são tão importantes? Porque a gente precisa entender melhor
as interações medicamentosas dos antirretrovirais com os hormônios esteroides, com as medicações usadas na anticoncepção. A gente precisa entender melhor também a segurança dos antirretrovirais durante a concepção e durante a gravidez, por conta daquelas diferenças que a gente discutiu em relação homem versus mulher, em termos de fisiologia, distribuição de peso, farmacodinâmica, a própria distribuição de gordura, de massa muscular no corpo desses dois gêneros. E, como a gente discutiu, existe uma subrepresentação, então, das mulheres nos estudos, nos ensaios clínicos randomizados. Aqui está o que eu falei para vocês, né? É uma comparação de diversos ensaios clínicos randomizados clássicos em relação a inibidores de protease, a não análogos de nucleosídeo, mostrando a distribuição entre homens e mulheres, e vocês podem ver aqui que, quando muito, o máximo que a gente consegue de mulher é 25% de participante nesses ensaios clínicos randomizados. Principalmente em estudos mais relacionados a resgate de terapia antirretroviral, nós temos aí estudos com menos de 10% de participação em mulheres, o que, obviamente, nos acaba deixando bastante restrito quanto aos dados que a gente precisa, tanto de eficácia quanto de segurança. Alguns eventos adversos comparativos entre homens e mulheres, para a gente começar a entender, né? Mesmo de drogas mais antigas, em termos gerais, os não análogos de nucleosídeo têm maior risco em mulheres de desenvolver alterações da composição corporal, a famosa lipodistrofia. Antigamente, as mulheres tinham maiores problemas com a didanosina, né? Era uma droga bastante complicada, e maior risco de desenvolver anemia pelo AZT. A nevirapina também era uma droga bastante problemática, mais nessa população de mulheres. O efavirenz, que infelizmente ainda não saiu do nosso PCDT, fica ainda com uma situação de esquema alternativo ao esquema principal, que é o dolutegravir. Em mulheres tem um risco aumentado, um risco potencial de aumento de eventos adversos pela maior concentração plasmática, e alguns estudos mostram em mulheres uma taxa de até 2,2%, 2,2 vezes o risco de descontinuar o tratamento por efavirenz devido aos conhecidos eventos adversos do efavirenz em termos de sistema nervoso central. Quando a gente vai para a classe dos inibidores de protease, nós temos algumas particularidades que eu vou discutir daqui a pouco, mas são menos do que a gente vê nas classes dos análogos e dos não análogos. Existe muita diferença em relação à farmacocinética, eu não vou detalhar todas essas drogas, mas só para dar um exemplo, a gente já falou do efavirenz, né? Há um aumento bastante importante na concentração média, quando comparado mulheres versus homem, então a toxicidade, obviamente, também é esperada ser maior. Então, a mensagem aqui é que nós devemos individualizar quando prescrever antirretroviral em mulheres, lembrando dessa diferença que existe na farmacocinética. E, além disso, como mostrei no terceiro slide, né, as mulheres, assim como todas as outras pessoas vivendo com HIV/AIDS, também estão envelhecendo com HIV. E aí existem algumas particularidades, como alterações hormonais, eventos cardiovasculares, infecções não definidoras de AIDS, nefropatia. Vou mostrar um dado aqui que nós temos de um trabalho da Unesp mostrando o maior índice de doença renal crônica associada ao tenofovir em mulheres. Basicamente o câncer de cervical como um importante marcador que pode estar relacionado ao envelhecimento, alterações musculares, esqueléticas e também alterações de sistema nervoso central, principalmente alterações cognitivas e também de demência. Para exemplificar um estudo que tentou começar a responder especificamente essa questão de segurança em mulheres versus homens, tem aqui o estudo Grace, ele já é um estudo mais antigo, de 10 anos atrás, mas que comparou a segurança do darunavir comparado homem versus mulher. É esse tipo de estudo que a gente precisa, né, que
uma representatividade maior de mulheres nesses estudos, né? 67% dos participantes eram mulheres, mostrando que não houve diferença de descontinuação, ou seja, não houve maior toxicidade quando o darunavir foi usado em pacientes multi-experimentados quando comparado à população feminina versus masculina. É só um exemplo de estudos que precisam ser feitos para que a gente entenda melhor essa dinâmica. Quando a gente olha alguns estudos, alguns ensaios clínicos randomizados comparativos, relacionando homem versus mulher, a gente percebe que mulheres que usam efavirenz, como já dito, têm maior risco de falha virológica relacionado ao efavirenz, provavelmente relacionado a maior risco de toxicidade, e também a mesma coisa observado com atazanavir, maior risco de falha quando compara atazanavir com efavirenz. Bom, então a pergunta que se faz é: qual a melhor terapia antirretroviral em mulheres vivendo com HIV/AIDS? Esse slide foi cedido pela colega Tânia Vergara, a qual eu já agradeço, tem alguns slides da apresentação dela e também do Gustavo Magalhães, e a resposta é difícil saber, justamente porque as mulheres são subrepresentadas e a subanálise de gênero, então, não tem poder para detectar essas diferenças. Então, nós devemos tentar individualizar fazendo um jogo, né, de eficácia versus toxicidade entre esses gêneros. Em termos de eficácia, essa é uma meta-análise também já um pouco mais antiga que o FDA fez entre 2000 a 2008, que obviamente não inclui as drogas mais novas, mas mostrando que não há diferença de eficácia entre os diversos esquemas antirretrovirais, tanto para início de tratamento quanto para resgate. Então, em termos gerais, a eficácia parece ser bastante semelhante. Mas existem, obviamente, algumas questões inerentes, né, que podem afetar a eficácia, como, por exemplo, a menopausa. Os sintomas de menopausa são mais frequentes em mulheres vivendo com HIV/AIDS do que as mulheres que não vivem com HIV/AIDS. Tem a questão da osteoporose e osteopenia. Então, já é comum, obviamente, que as mulheres apresentem mais osteoporose e osteopenia com os homens, e na população de mulheres vivendo com HIV/AIDS, esse impacto ainda é maior, principalmente em mulheres vivendo com HIV/AIDS que estão em uso de tenofovir disproxil. Então, esse é um estudo que comparou a presença de osteoporose e osteopenia em mulheres vivendo com HIV e mulheres não vivendo com HIV, e a gente tem aqui, desde o início já, uma diferença entre tanto com a osteoporose quanto a osteopenia, que vai se agravando com a idade, principalmente, então, em mulheres que estão usando o tenofovir disproxil. É óbvio que a osteoporose e a osteopenia tem um conjunto de fatores relacionados, tem a questão da idade, o histórico de fratura, de fragilidade, o histórico familiar, o peso corporal baixo, questão de raça, hipogonadismo, sedentarismo, tabagismo, insuficiência de vitamina D, uso de corticoide, má absorção com infecção com HIV, que está presente bastante na nossa população de mulheres que vivem com HIV, mas quando se junta aos fatores inerentes a essas mulheres com HIV, principalmente ao uso de tenofovir disproxil, e quando ele é usado com inibidores de protease com o booster de ritonavir, então nós vamos ter uma fisiopatologia mais favorável para o surgimento de osteoporose e osteopenia, que, se não for detectado e não for manejado de forma precoce, em última análise, vai nos levar às indesejadas fraturas patológicas. Esse é um estudo que tentou resolver a questão do antirretroviral relacionado especificamente à osteoporose e osteopenia. É um estudo que comparou basicamente eovetegravir com cobicistat, e aí o que muda é que os pacientes usaram num grupo o tenofovir alafenamida, que é um tenofovir que não tem um impacto de dano renal e ósseo tão importante quanto o tenofovir disproxil, que é o que a gente tem aqui no Brasil. E em mulheres, então, esse estudo teve, como vocês podem ver, um estudo mais moderno, que teve uma representatividade das mulheres mais importante. Você teve, então, em mulheres, menos acúmulo, então, de perda mineral óssea
quando as pacientes usavam o tenofovir alafenamida, que é uma estratégia que talvez, então, seja importante a gente adotar nessas mulheres com alto risco de osteoporose e osteopenia, quando a gente pensa na toxicidade do tenofovir. Um outro ponto que também sempre é discutido é a questão do ganho de peso, principalmente relacionado à classe dos inibidores de integrase, e o que a gente tem do estudo NA-ACCORD é que provavelmente talvez seja um efeito de ganho de peso, né, aquele ganho de peso excessivo pela classe, ou específico a alguma droga. Mas fato é que para essa apresentação o que eu queria mostrar para vocês é que o ganho de peso que talvez esteja relacionado à classe dos inibidores de integrase ou alguma droga específica, ela é muito mais importante. Esse aqui é um ganho de peso excessivo, não é aquele ganho de peso desejado quando o indivíduo está com uma síndrome consuntiva. Esse ganho de peso excessivo é muito maior em mulheres do que em homens. Então, quando a gente faz análise subvariada e tira o IMC, então o sexo feminino se destaca em termos de aumento excessivo de peso, principalmente quando é usado o inibidor de integrase. Então, é mais uma individualização, é mais uma questão que nós temos que pensar. Esse é o estudo que eu falei, conduzido aqui na Unesp, que tenta mitigar os efeitos colaterais, os eventos adversos relacionados principalmente ao tenofovir, um estudo de simplificação de vida real, um estudo que o último corte dele foi enviado para o HIV hepatite C hepatite das Américas, e que mostra que nós temos aí uma toxicidade muito importante relacionada ao tenofovir, tanto do ponto de vista ósseo quanto renal, mas o que eu queria mostrar para vocês é que a necessidade de fazer essa simplificação, ou seja, de interromper o tenofovir, foi muito maior nas mulheres do que nos homens, principalmente relacionado à menor massa dessas mulheres, a menor massa muscular dessas mulheres, que ficam, então, mais expostas ao dano renal crônico e também à perda mineral. Uma outra preocupação que a gente sempre tem que ter é em relação à interação medicamentosa. Antigamente a gente usava esses charts, esses cartões, hoje em dia existem os aplicativos, né, da Universidade de Liverpool, Drug Interaction. Eu falo para os meus residentes, eles devem apagar o Facebook, o Instagram do celular, instalar os aplicativos da Liverpool e checar sempre as interações medicamentosas. Aqui a gente vê que, principalmente, os inibidores de protease, alguns inibidores não análogos de nucleosídeo ou o uso de cobicistat podem ter algum tipo de potencial interação com alguns anticoncepcionais, tanto orais quanto injetáveis. E, finalmente, só para colocar alguns tópicos que não são necessariamente eventos adversos ou comorbidades relacionadas à TARV, nós temos a depressão, que é muito mais prevalente em mulheres vivendo com HIV/AIDS do que em homens vivendo com HIV/AIDS ou mulheres sem HIV, e que tem que ter uma abordagem multiprofissional com psicoterapia, serviço social, terapias psicoeducacionais e que deve ser também diagnosticada precocemente. Tem a questão do screening do câncer de cervical, que deve ser individualizado nas mulheres vivendo com HIV, bem como a vacinação para HPV, que também está indicada para essa população. Então, meu tempo já está acabando. Como conclusão, nós temos que as mulheres vivendo com HIV/AIDS no mundo todo são a maioria das pessoas vivendo com HIV, mas elas, infelizmente, estão bastante subrepresentadas nos ensaios clínicos randomizados de terapia antirretroviral. A eficácia e os eventos adversos, então, devem ser alvo dessa individualização na escolha da terapia antirretroviral em mulheres vivendo com HIV. O que eu chamo a atenção nos dias atuais é principalmente a toxicidade óssea, renal e o ganho de peso. São esses os 3 tópicos que nós devemos nos ater mais em relação à toxicidade da TARV e individualização nas mulheres vivendo com HIV. É necessário também, é fundamental considerar outras situações como menopausa, depressão e câncer, e individualizar a TARV em mulheres vivendo com HIV deve ser um exercício diário
na rotina do infectologista que trata pessoas vivendo com HIV/AIDS. Quero fazer um agradecimento especial à Tânia Vergara e ao Gustavo Magalhães, que me cederam alguns desses slides, e convidar vocês novamente para conhecer o meu projeto de divulgação científica, que está nas redes sociais, Facebook, @Dr. Alexandre Naime Barbosa, no Instagram, @Dr. Barbosa, e o canal do YouTube, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Agradeço muito a atenção e eu vou interromper minha apresentação e chamar o colega Jorge Senise para continuar a nossa discussão. Boa noite. Eu queria inicialmente agradecer. Estão me ouvindo aqui? Está tudo certo, Alexandre? Estou no ar? Obrigado. Então, eu queria agradecer inicialmente a Sociedade Paulista de Infectologia, na presença do Dr. Eduardo, tá? Pelo convite, um convite muito honroso de participar com vocês hoje, de um bate-papo que a gente vai tentar fazer. Da minha parte, é discutir terapia antirretroviral em gestantes. Então, vamos tentar compartilhar aqui a tela e vamos começar. Então, deixa eu só... Pronto, vamos começar. Eu quero só iniciar passando rapidamente alguns conceitos velhos, antigos, mas que são importantes até hoje em relação à transmissão materno-fetal do HIV. O primeiro deles é um estudo antigo da Patrícia Garcia, que de uma forma muito elegante ela mostra um conceito que é válido até hoje: quanto maior a carga viral, maior o risco de transmissão. Nessa época só existia AZT ou nada. A gente teve um pouco antes o estudo 076, em 94, que mostrou que usando AZT nesta gestante, eu reduzi a transmissão em 67,5%, quase 70%. Puxa, que interessante, né? Primeiro, a carga viral é o fator mais importante, daí eu uso um medicamento que é o AZT, que não mexe na carga viral, e eu reduzo em quase 70% a transmissão. Porque, na realidade, eu estava fazendo profilaxia, pré e pós-exposição no feto. Então, cada vez que eu dava o AZT para a mãe, na realidade, era para fazer PrEP e PEP na criança, no feto. E, com isso, eu reduzi em 70% quase a transmissão. Esse conceito persistiu depois da era TARV, da era HART, onde eu tinha terapia antirretroviral mais potente, mostrando que as mulheres com cargas virais indetectáveis transmitiam menos do que as mulheres com cargas virais detectáveis em vários níveis. Quanto maior a carga viral, maior a transmissão. E daí já foi introduzido um conceito que ficou muito interessante. A gente sabe que o indetectável, há mais de 6 meses para 50 cópias, é considerado intransmissível, quer dizer, o indivíduo que está indetectado há mais de 6 meses não transmite por via sexual. E esse conceito em relação à transmissão vertical? Então, esse é um estudo do Maldebru, francês, que a partir de 2015, em 2015 publicado, ele mostrou que as mulheres que, na concepção, estavam indetectáveis e chegaram indetectáveis na hora do parto, elas tinham um risco de transmissão, aqui, 0, em 2.651 mulheres. E foi aumentando, certo? Conforme essa indetecção foi obtida no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. Então, para mostrar que a mulher que já engravida, indetectável, ela tem mais tempo de indetecção e, portanto, ela tem menos risco de transmissão. O conceito de que toda gestante deve receber terapia antirretroviral, independente da sua situação imunológica ou virológica, ele existe, e isso vale. As recomendações sugerem que as mulheres que são controladoras de elite também devam fazer uso da medicação durante a gestação. Isso até porque é muito adequado você ter a profilaxia fetal. Então, a ideia da gente discutir aqui, as drogas mais utilizadas hoje na gestação, que são os inibidores de integrase, dolutegravir e o raltegravir, principalmente dolutegravir, porque eles têm uma queda rápida da carga viral, passagem placentária excelente, eficácia virológica é muito boa, e nós vamos discutir aqui segurança, apesar de serem bem tolerados, qual é a segurança dessas drogas, e um pouquinho das drogas alternativas, que na recomendação brasileira ainda existe o efavirenz numa situação
ruim, porque ela é colocada como primeira opção em mulheres que vão iniciar tarde no primeiro trimestre. Então, vou começar mostrando um estudo muito elegante, bonito, que tem como primeiro autor um colega nosso do Rio de Janeiro, Esaú, certo? Que comparou raltegravir com efavirenz em gestantes que iniciaram o tratamento a partir de 20 semanas. Então, eram mulheres que começaram no segundo trimestre e ele colocou num braço 206 com raltegravir, no outro 202 mulheres que usaram efavirenz. A ideia era obter carga viral menor que 200 cópias por ml na hora do parto, e essas mulheres entraram no estudo numa mediana de 26 semanas e 8 dias, 26,8, então não é nem 8 dias, quase 27 semanas. Onde que esse estudo fica muito interessante e muito bonito? Quando a gente avalia o resultado geral, a gente observa que, obviamente, o braço do raltegravir indetectou mais do que o braço do efavirenz. Mas isso se deve a maior rapidez de redução da carga viral no terceiro trimestre. E fica evidente aqui que as mulheres que começaram entre 28 e 37 semanas, o raltegravir conseguiu indetectar para 200 cópias 93% delas, contra 71% do efavirenz, o que é uma situação extremamente importante e, de repente, passou a arrumar um lugar importante na terapêutica das gestantes. Então, toda mulher que chega para início de tratamento mais tarde, no terceiro trimestre, é sempre muito bom poder usar um inibidor de integrase. Como é que foi a transmissão nesse estudo, né? É interessante mostrar que o raltegravir teve 0,5, uma transmissão, e o efavirenz teve 6 transmissões, 3% em 6 transmissões. Quer dizer, a gente tem um aumento de 6 vezes e o 0,06 bateu na trave, né? Ele não é expressivo, né, no ponto de vista de estatístico, né? Ele não é significante, mas bateu na trave. Isso se deve à maior rapidez na indetecção daquelas mulheres que iniciaram tardiamente a terapia antirretroviral na gestação. Outro estudo é o Dolphin 2, que daí já comparou dolutegravir com efavirenz em mulheres que chegaram tarde na gestação para começar o tratamento. Então, essas mulheres iniciaram o tratamento após 28 semanas, sem ter história de falha a inibidor de integrase ou a não nucleosídeo, e sem tratamento antirretroviral há pelo menos 12 semanas. Aqui a gente vai comparar, essas mulheres iniciaram o tratamento em torno de 29 a 30 semanas, então bastante tarde, entendeu? Esse tratamento. O que aconteceu? Quando a gente vai avaliar a diferença geral, a gente observa uma indetecção para 50 cópias aqui nesse estudo, muito diferente entre o dolutegravir e o efavirenz. Quando você compara mulheres com cargas virais maiores ou menores que 100 mil cópias, essa diferença continua grande e significante. A mesma coisa em relação a CD4, e aqui, quando você inicia um tratamento antirretroviral com menos de 36 ou com mais de 36 semanas, essa diferença é muito grande, né? Ou seja, quando você começa tarde demais com o efavirenz, você praticamente não tem condições de mudar muito a carga viral e conseguir detecção, então, é uma coisa muito mais difícil, né? Aqui é para mostrar a diferença para você reduzir, chegar na carga viral indetectável para metade das gestantes que foram avaliadas, né? Enquanto com o dolutegravir a gente consegue fazer isso em 28 dias, com efavirenz, na média, quase 75 dias. Então, a diferença realmente é muito grande quando você quer uma indetecção ou quer uma redução de carga viral mais rápida. Aqui é só para discutir o seguinte: estranhamente, as 3 transmissões que ocorreram nesse estudo do Dolphin 2 aconteceram no braço do dolutegravir. Mas tem uma situação aqui que é um detalhe importante. O teste de PCR nessas crianças foi feito com 5 dias, com 3 dias e com 11 dias. 3 dias e 5 dias é exatamente o conceito de transmissão intraútero. Então, essas crianças adquiriram infecção por transmissão intraútero e aí independe de você detectar carga viral ou não para o parto. E daí o que acontece? Tem estudos já antigos mostrando que toda vez que você introduz uma terapia antirretroviral a partir de 36 semanas, 35, 36 semanas, a chance de você modificar o risco de transmissão intraútero, ela normalmente é pequena e geralmente não significante do ponto de vista estatístico.
porque você já teve a transmissão, já ocorreu, ou você interfere muito pouco nessa situação. Essa criança que transmitiu, que tem o PCR com 11 dias, na realidade, ele sai um pouco fora dos conceitos, mas até 7 dias é considerado transmissão intraútero, e aí não dá para jurar por Deus, mas provavelmente também é, tá? Então, isso não se deveu à redução de carga viral em nenhuma das 3 crianças, porque elas tiveram uma redução importante, né? 2 delas, as das mães, chegaram no parto com menos de 40 e uma delas chegou com 200. Aqui é um outro estudo que vai mostrar a farmacocinética do dolutegravir na gestação, mostrando que quando você compara a concentração do dolutegravir em mulheres não grávidas com mulheres no pós-parto e as mulheres no terceiro trimestre, principalmente aqui as não grávidas com o terceiro trimestre, você observa que efetivamente não tem diferença na concentração e, portanto, você não tem necessidade de aumentar a dose do dolutegravir para 50 miligramas 2 vezes por dia. Apenas vamos entrar no estudo de CEPAMO, que é um estudo extremamente importante para a gente tentar discutir melhor o espaço terapêutico do dolutegravir em gestantes. Então, esse aqui é um estudo que foi feito em Botsuana, o primeiro estudo deles, que introduziu o tratamento antirretroviral durante a gestação, ou dolutegravir ou efavirenz, e mostrou esse estudo que não teve nenhuma diferença importante entre o dolutegravir e o efavirenz nessas gestantes, nem qualquer evento adverso, nem evento adversos graves. O que aconteceu depois? Como foi introduzido como droga de primeira linha na África o dolutegravir, eles com o segmento começaram a encontrar mulheres que engravidaram em uso do dolutegravir, e daí a primeira avaliação feita mostrou um risco de 0,94%. O risco normalmente de alteração, malformação de tubo neural, ele fica em torno de 0,09, 0,08, que foi arredondado para 0,1, né, para a gente poder dizer que é um risco 9 vezes maior, 9 vezes e meia maior do que o risco de uma mulher que não tem nenhuma situação acrescida para o risco natural, não toma nenhuma medicação, não tem problema nenhum. E esse risco mostrou, então, um alerta de que, olha, o dolutegravir na gestação, quando a mulher engravida em uso dele, está aparecendo o tubo neural aí em 0,94. É muito alto, vamos ver. Na sequência do estudo, você teve um aumento das mulheres avaliadas e tanto o seu denominador como o numerador foram acrescidos de algumas mulheres. Só que você passou a mostrar em 7 casos em 3.591, então o 0,94 caiu primeiro para 0,67, que caiu para 0,3, e o último dado, que foi de abril de 2020, está em 0,19. 0,19, quando você compara com uma mulher que tomou efavirenz não tem praticamente nada desse risco que a gente um dia na vida pensou, né? Numa mulher que não tinha HIV negativo, numa mulher que tomou dolutegravir durante a gestação, fica todo mundo em torno do seu 0,1, 0,09, 0,07, que é o que se espera, né? E aqui está 0,19, e, portanto, esse é um número ainda praticamente 2 vezes acima do esperado. E como é que isso foi avaliado? Aqui, quando você coloca o acréscimo dos números no último ano, e você faz uma avaliação entre intervalo de confiança, a gente observa que o intervalo de confiança está se estreitando, dando a sensação que esse 0,19 é mais ou menos uma taxa que provavelmente não deve diminuir muito. Tomara que reduza, mas ela já é considerada uma taxa que vai ficar por aí. Então, o risco de ter alguma alteração de tubo neural vai ficar em torno de 2 por 1000, como quando você compara com outras drogas, você vai ter uma relação em torno de 1 para 1000, você tem 2 vezes aumento no risco de malformação de tubo neural. Só para colocar aqui uma coisa bem clara, o tubo neural, ele se fecha, do ponto de vista embriológico, pensando só no feto, entre 25, 26 e 28 dias de feto. Quando a gente acrescenta os 14 dias para avaliar idade gestacional, que é desde a última menstruação, você tem aí 39, 40, 42 dias das 6 semanas.
Então, o tubo neural se fecha até 6 semanas. Isso é um conceito, não tem muita coisa que discutir, tá? E o que pode trazer, eventualmente, alguma dúvida em relação ao momento que esse tubo neural se fecha é a idade gestacional, quando a mulher não tem muito claro a data da última menstruação. Isso pode, eventualmente, atrapalhar. Vamos só seguir com isso aqui. Nós falamos de como que é tubo neural na África. Aqui a gente vai mostrar um número muito menor, mas é o APR, é o registro de antirretroviral em gestantes que existe nos Estados Unidos e que qualquer pessoa pode colocar a gestante que está acompanhando, desde que isso seja prospectivo. Eu não posso colocar uma gestante que eu acompanhei. Eu tenho que colocar no momento o que está acontecendo com ela e fazer um segmento dessa gestante. Os números aqui, até o fim de 2018, não tinha tubo neural. De repente, né, em 282 mulheres que ficaram expostas na concepção ao dolutegravir, apareceu um tubo neural. E daí ele virou 0,26. E 0,26 é muito próximo de 0,2 e é muito parecido com o 0,19, que é 2 para 1000. Então, na realidade, isso aqui acaba mais ou menos com um número muito menor. Vamos esperar que esse número acabe aumentando para a gente ter noção, né? Um número muito menor que a gente veja se isso vai persistir nesse nível de 2 para 1000 ou não. Tá? E em relação aos outros inibidores de integrase, não apareceu nenhum tubo neural. Mas o defeito congênito, de uma forma geral, 3,6, 3,3, Elvitegravir 3,6. Daí tem uma meta-análise que avaliou 5 estudos, tá? E ele quis avaliar basicamente como que era a indetecção, como que era a tolerância, como que acontecia durante a gestação, o comportamento em relação à prematuridade, natimortalidade, essas coisas todas. Então, esse é o Dolphin 1, o Dolphin 2, o NANSAL, o Advance e o IMPACT. Na realidade, toda essa análise, dessa meta-análise, que tem 1.074 mulheres, quem puxa os resultados, efetivamente, é o estudo IMPACT, que tem o maior número, e o Dolphin 2. E só tinha mulher na concepção, no NANSAL e no Advanced. Mas vamos dar uma olhada no que, eventualmente, a gente tem de conclusão desses estudos. Então, a primeira coisa é que a supressão viral ela foi muito melhor com o dolutegravir. Então, essa é uma informação que a gente já tinha puxado do Dolphin 2, e é isso que aconteceu. Está aqui, o Dolphin 2. Dolphin 1 também mostrou isso aqui com um número menor de pessoas. A segunda avaliação aqui é em relação a natimortos, a mortalidade neonatal e a própria transmissão materno-fetal. Então, em relação aos natimortos, você tem uma tendência de ter aparecido um pouco mais de natimortalidade no braço do dolutegravir, que bateu na trave aqui em relação à significância, precisa ser melhor avaliada. As morte neonatal, transmissão vertical, efetivamente os outros eventos adversos, eles não têm diferença. Quando a gente pega a prematuridade foi significante para o braço do efavirenz. As crianças que ficaram expostas ao efavirenz tiveram mais prematuridade do que as crianças expostas ao dolutegravir. E quando a gente comparou TAF com TDF, efetivamente não teve diferença significante, apesar de algumas pequenas diferenças que não têm relação estatística para o lado do TAF como melhor. Tá? Então, o TAF dando um pouco menos de alteração, mas nada disso foi significante em hipótese alguma. Então, a conclusão dessa meta-análise é que o dolutegravir está associado a uma melhor supressão em relação ao efavirenz, apareceu um pouco mais de prematuridade no efavirenz, e não houve diferença entre TAF e TDF, e teve aqueles casinhos de risco de mortalidade que não foi muito significante em relação ao braço do dolutegravir. Eu queria colocar um caso que a gente atendeu recentemente, 27/10, aqui no NUPAIG, para ver como ele se encaixa nas recomendações do mundo. Então, nós temos uma moça com 34 anos, que está na 3ª gestação, ela teve um aborto. Em 2010 foi quando ela fez o diagnóstico de HIV. E depois ela teve um filho em 2011, e ela, na época, começou a usar a terapia antirretroviral de forma efetiva em 2014, e desde então ela está indetectável.
Há coisa de 2 anos, no centro onde ela é atendida, a medicação dela foi trocada por dolutegravir. Então, ela estava tomando dolutegravir. E daí ela teve atraso menstrual. Ela procurou o centro onde ela estava sendo atendida e o colega trocou dolutegravir por efavirenz, tá? Porque o dolutegravir tem risco de malformação de tubo neural. Ela estava com 6 semanas. Posteriormente é muito rápido, 6 dias depois ela estava na Unifesp, porque ela teve o primeiro filho na Unifesp em 2011, conosco, e ela estava se queixando do efavirenz, que ela estava tendo muita tontura, estava se sentindo muito sonolenta, ela não estava bem, e ela queria discutir opções para essa medicação. Eu queria só discutir o seguinte, o que as recomendações sugerem para a mulher que engravidou em uso de dolutegravir, que é o caso dela. Então, eu quero colocar o seguinte, nos Estados Unidos, se a mulher chegar com mais de 6 semanas, mantenha. Por quê? O que tinha que acontecer, já aconteceu. É a alteração de fechamento do tubo neural, que se fecha com 6 semanas. Se ela chegar com menos de 6 semanas, e que as recomendações sempre falam, e é verdade, é muito pouco provável que a mulher chegue com menos de 6 semanas, porque ela tem que esperar a última menstruação e etc. para descobrir que está grávida. Eles sugerem trocar por atazanavir ou por darunavir. Quando você passa para a recomendação inglesa, é a mesma coisa. Então, se ela tiver mais do que 6 semanas, mantenha. Menos do que 6 semanas, troque por atazanavir e eles aí colocam o efavirenz. A Sociedade Europeia, ela aumentou para 8 semanas. Então, se a mulher chegar com mais de 8 semanas, eu mantenho dolutegravir, senão eu troco por darunavir. E no Brasil? O Brasil é, de fato, o país que estabeleceu 12 semanas. Então, não acho que tenha critério para isso respaldado em nenhum estudo. E daí, se ela chegar com mais do que 12 semanas, você mantém. Se ela chegar com menos do que 12 semanas, você troque para atazanavir, ou, se você tiver genotipagem do efavirenz, você pode usar o efavirenz. O que acontece na mulher que vai iniciar o tratamento no primeiro trimestre? Se ela descobriu que está grávida, ela tem HIV, e ela vai iniciar o tratamento, os Estados Unidos falam, olha, use dolutegravir, porque nenhuma mulher vai chegar aqui com menos do que 6 semanas. Então, é dolutegravir como primeira opção e não vamos discutir. A recomendação britânica faz a mesma coisa que ela fez no outro caso. Olha, se ela tiver mais do que 6 semanas, é dolutegravir. Se ela não tiver, eu vou usar o atazana ou efavirenz e vou esperar, depois eu troco. A europeia faz a mesma coisa com 8 semanas. Mas a brasileira, ela coloca em caixa que você tem que usar efavirenz como primeira opção. Provavelmente o colega misturou essas coisas e a primeira opção no Brasil, portanto, para a mulher que vai iniciar a terapia antirretroviral é o efavirenz. Mulher grávida no primeiro trimestre. E aí é uma coisa que a gente vai conversar depois, porque o Alexandre estava falando, né, sobre a mulher em idade fértil, é completamente diferente da mulher que quer engravidar, né? Então, o que eu faço com a mulher que chega e fala, eu quero engravidar? Então, os Estados Unidos sugerem que você evite o dolutegravir, porque você tem um risco 2 vezes maior de alteração de tubo neural e que você deva usar a atazana ou daruna. A inglesa vai pela mesma linha, só que ela coloca o efavirenz como ela tem feito. A única que coloca raltegravir ou atazanavir é a Sociedade Europeia, mas também evita o dolutegravir. E a brasileira sugere evitar o dolutegravir também, só que daí é até 12 semanas, e atazanavir e efavirenz como opção. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre efavirenz, né? Então, efavirenz, a gente tem estudos antigos, né? Já não são novinhos, mostrando toxicidade direta em animais de laboratório do efavirenz e seu metabólito hidroxiefavirenz, o 8-hidroxiefavirenz, em células neurais, então os neurônios, ou as células gliais, com alterações importantes por vários mecanismos. Você começou a ter surgimento de indícios de toxicidade direta do efavirenz e seu metabólito em células neurológicas. Pouco depois, surgiram estudos de crianças que foram expostas intraútero ao efavirenz, e você tem aqui estudos sugerindo que você passa a ter pior score cognitivo nessas crianças que foram expostas ao efavirenz, e mais do que isso, esse score ruim, ele é pior quando as crianças
foram expostas na concepção e no primeiro trimestre, quando você compara em relação ao segundo e terceiro trimestre. Aqui a mesma coisa, e um estudo aqui sugere que as mulheres que ficaram expostas ao as crianças expostas ao efavirenz, eles passavam a ter mais complicações neurológicas, como convulsões, microcefalia e alguma coisa. Então começou a aumentar um pouco a suspeita de complicações. Até que, não quero mostrar esse, por favor, depois eu volto, até que esse estudo de janeiro de 2020, um estudo muito interessante que pegou o grupo de pessoas avaliadas no estudo SMART, ele avaliou perímetro cefálico. Então, ele pegou crianças, estabeleceu padrões de normalidade para perímetro cefálico, usou 2 critérios, certo? Esse Nelhaus e o próprio do SMART, e ele avaliou que as crianças que foram expostas ao efavirenz, em relação a não efavirenz, tiveram mais microcefalia, independente de qualquer coisa, mais microcefalia, independente do critério utilizado para avaliar essa microcefalia. E mais do que isso, as crianças que foram diagnosticadas com microcefalia tiveram scores de avaliação neurocognitiva pior do que aquelas que não tinham microcefalia, mostrando que o risco de microcefalia está efetivamente relacionado ao efavirenz e o risco de alteração cognitiva está relacionado com a microcefalia e, portanto, ao efavirenz. Voltando aqui, esse é um outro estudo que vai discutir, inclusive, algo que o Alexandre já tinha dito. Se a gente sabe que os nossos pacientes com efavirenz tinham depressão, ideação suicida, um monte de coisa, a gestante que já tem a depressão pós-parto, será que isso não se intensificaria nela? Algo que nunca foi estudado adequadamente. Então, você tinha pequenas coortes e surgindo como ideia. E daí tem esse estudo aqui, na África do Sul, que mostra que ideação suicida nas mulheres que usaram o efavirenz durante a gestação foi somente 21%, e naquelas que não usaram foi 10%. 2 vezes mais ideação suicida, 24 meses pós-parto, ocorreu nessas mulheres na África do Sul. Portanto, eu quero dizer que o efavirenz não é uma boa opção, porque ele tem muitos indícios de que, apesar de a gente não ter malformação no feto, ele pode trazer complicações neurocognitivas futuras que podem ser extremamente difíceis de se lidar com essas crianças expostas. E nós temos outras opções. Então, eu acho que não justifica, com essas evidências, deixar uma gestante exposta, principalmente no primeiro trimestre, na concepção, ao efavirenz. Eu quero terminar com uma coisa que eu já atendi, pelo menos umas 3, 4 mulheres, com a mesma pergunta. Olha, vocês falam que um indivíduo indetectável, ele é intransmissível do ponto de vista de relação sexual. Ah, perfeito, isso todas as entidades hoje no mundo aceitam. E se eu quiser amamentar? Eu sou uma mulher que estou indetectável há 7 anos, e eu estou grávida, eu quero saber se eu posso amamentar. Então, eu quero mostrar que existe efetivamente uma mudança no comportamento das recomendações em relação à amamentação. Antigamente você escrevia, proibido amamentar. Agora, eles já colocam assim, se a mulher quiser amamentar, você, como médico infectologista, acompanhe essa mulher, oriente essa mulher e vigie, fiscalize essa criança para avaliar a infecção ou o risco dessa infecção acontecer durante o período de amamentação. Tá? Então, essa é a primeira coisa, é a mudança do comportamento das recomendações, dos guidelines que a gente tem disponível. Mas o que a gente tem como conceito em relação à amamentação? É muito simples. Quando a gente trabalha nessa área que você é obrigado a discutir risco, fica uma coisa difícil, porque qualquer mulher, certo? Sem nenhum fator associado, sem nenhuma medicação, ela pode ter um filho que tem alguma malformação, e isso fica entre 1,7%, 2,2%, 2,3%, e nenhum obstetra conta isso, porque você vai deixar a mulher angustiada e nervosa a gestação inteira, e não tem sentido porque é um risco pequeno. Mas a mulher que tem HIV, ela quer saber da gente qual é o risco de transmissão, qual é o risco que ela tem. E, na realidade, esse risco hoje, ele é 0,1%, 0,2%, ele é extremamente baixo para essas mulheres que estão indetectáveis. Vocês viram aquele estudo que mostra que ele é próximo de 0, tá?
Mas o que acontece? A amamentação, mesmo na mulher que está indetectável, ela vai ter célula, ela vai ter linfócito. Esse linfócito vai ter o vírus que está latente. Então, ela transmite o linfócito com o vírus latente para o bebê. Outra coisa que é interessante, que a natureza faz isso para proteger a criança, esse linfócito, quando sai da mama, ele é, na grande maioria das vezes, ativado espontaneamente. Então, você já tem o linfócito ativado, passado para o nenê por amamentação. Esse risco é um risco importante? A princípio, os estudos africanos mostram que não, ele é menor que 1%. Tá? Ele deve chegar a seu 0,5, 0,6%, a mulher indetectável durante a amamentação. Mas nós estamos discutindo um risco perto de 0 de transmissão vertical. Então, eu sou obrigado a discutir as possibilidades com cada gestante que quer discutir essa situação, né? E ela tem que resolver junto, se ela quer amamentar, se ela não quer amamentar, se ela quer um risco de 0,5 ou não. Existem estudos mostrando transmissão pela amamentação com mulheres indetectáveis. Tá? Então, é só para colocar uma coisa que está surgindo bastante agora, a ponto da gente receber pacientes que queiram discutir a possibilidade de amamentação. Eu acho que é isso. Queria agradecer, muito obrigado pela paciência. Queridos, eu fiquei assim encantada com essas apresentações e preocupada também, né? Principalmente com a parte que você apresentou, Jorge, no que diz respeito ao que a gente tem disponível com relação ao que o nosso PCDT, né, o Protocolo de Diretrizes Clínicas e Terapêuticas, recomenda no nosso país. Eu não sei se eu vi direito, tá? Você me corrige, Jorge, por favor. Você mostrou um estudo que comparou a utilização de dolutegravir com efavirenz, né? Logo no começo da apresentação. Dolphin 2. Mais para pacientes mais no final da gestação. 28 semanas. Você lembra, né, desse? E eu não sei se eu vi direito, mas parece que não houve diferença estatisticamente significante. No quê? Foi isso mesmo? Não, na redução de carga viral, sim. Importante. Tá? O primeiro que você está falando é aquele do raltegravir. O do raltegravir, que entrava a partir de 20 semanas, no braço que entrou entre 20 e 28, foi igual. Porque eu tive mais tempo para o efavirenz. No braço que entrou com 28 semanas, eu tive muito mais em detecção com raltegravir do que com efavirenz. E essa diferença do terceiro trimestre puxou a diferença total. Então, ele deu diferente no total, porque teve diferença no terceiro trimestre. Ah, entendi. Tá ótimo. E uma outra coisa que me chamou a atenção, já agora no final da apresentação, depois eu vou passar aqui para as perguntas do chat, de acordo com o guideline europeu, EACS, é interessante porque em algum momento, você colocou acho que 3 cenários, se eu não me engano, né? Em algum momento a recomendação é que para que se faça a troca para inibidor de protease, atazanavir ou darunavir. O único que coloca nessa troca o raltegravir é a Sociedade Europeia. Então, só que aí, para aquelas que engravidam e sabem que chegam para a gente com menos de 8 semanas, a recomendação já não é mais darunavir, é isso mesmo? Não é mais o quê? Ou é darunavir? Eu fiquei em dúvida. Não, darunavir... Para nós, não. A nossa recomendação é atazanavir. Não. Para a recomendação europeia. É darunavir. É darunavir. Só que a recomendação europeia, eles acham que você não deve usar o raltegravir, porque ele não tem ainda grande conhecimento. Mas a recomendação americana usa raltegravir também. Pode usar. Bom, eu vou passar aqui para as perguntas do chat agora. A Flávia pergunta se não há nenhuma recomendação que sugere trocar para raltegravir. Acho que você acabou de comentar que o guideline europeu recomenda, né? Essa gestante que eu apresentei, que estava conosco na Unifesp, a medicação que eu dei para ela foi raltegravir.
tá? Ela estava indetectável há muito tempo, estava super bem, não tinha história de falha, não tinha história de nada, tá? Então, eu achei naquele momento que a melhor opção para ela era o raltegravir, com a intenção de trocar posteriormente para o dolutegravir, porque eu facilito a adesão. 2 vezes por dia é mais complicado, né? Agora, aconteceu uma coisa interessante, só atrapalhando você um pouquinho, mas eu quero mostrar, às vezes, a confusão que a gente tem em relação a algumas recomendações. Eu tenho uma gestantezinha lá, que é uma transmissão vertical, e que ela está tomando Penulame Atazana e Ritorna. Não tenho a genotipagem, a única genotipagem que ela tem é antiga, mas ela não tomava remédio, então ela só tem 184, então é pobre, tá? Eu acho que esse perfil de paciente é o que a gente tem mais visto, né? E é de mais difícil manejo, eu diria, né? Então, daí o que acontece? Essa menina, ela vem com carga viral detectável, a gente brigando com ela, toma um remédio, toma um remédio, toma um remédio, enfim. Nós temos, no momento, uma dificuldade de genotipagem, você sabe, porque está renovando o contrato, não sei o que e tudo mais, então agora não consigo. Daí ela chegou com 34, 33 semanas. Eu falei, putz, ela estava com 5 mil, agora ela está com 100. Não, minto, ela está com 1.000 cópias, a menina. Está com entre 500 e 1.000 cópias. Eu falei, puxa, eu preciso intensificar esse tratamento dela, porque eu estou no 3º trimestre, eu não posso perder essa briga. Daí eu falei, vou colocar um dolutegravir aqui. E prescrevi. Chega na farmácia, olha, o dolutegravir não é aceito no Ciclon. Ele só pode com a mulher que estiver indetectável. E a sua não está indetectável. Eu falei, bom, sabe o que é? É justamente por isso que eu estou dando dolutegravir. Não, mas não pode. Eu falei, tá bom. E o que eu posso? Raltegravir você pode. Então, se eu for discutir risco de você fazer resistência, o raltegravir é 2 vezes por dia para uma mulher que é não aderente, uma menina que é não aderente, tem barreira genética menor, então eu teria muito mais risco de fazer resistência ao raltegravir, que pode complicar o dolutegravir depois, dependendo da via que você tem de resistência, e eu não posso dar o dolutegravir. Pois é. Você se deparou com essa situação? Uma coisa fica complicada, às vezes, para você lidar com a situação. Totalmente. Você teve essa situação junto ao farmacêutico. Pior é ter uma situação semelhante, mas não com gestante, né? Junto à Câmara Técnica. Você está querendo otimizar um esquema antirretroviral para uma pessoa que não é aderente, né? E que alega não ser aderente por toxicidade aos demais que já foram tentados, mas se tem carga viral detectável, não dá para fazer. Eu quero só dispensar de qualquer crítica o farmacêutico, que você conhece. Não o problema dele é o Ciclon. O computador não aceita você intensificar, como é recomendação inglesa, por exemplo, você intensificar com inibidor integrase. A mulher que está com carga viral baixa precisa de um buster aí para você chegar indetectável. Aqui eu não posso por risco de resistência, mas eu posso o raltegravir. Só para deixar claro. Não, é o quanto as coisas são engessadas, né? E não existe muitas vezes a flexibilização necessária para você fazer uma boa prática. Mas vamos lá, para frente agora. A Heloísa pergunta qual seria a dose de dolutegravir para uma gestante que engravidou com carga viral indetectável? A dose normal, é 50 miligramas. Uma a vez dose de dolutegravir tem estudos de farmacocinética mostrando que não justifica você dobrar a dose. Houve um estudo há algum tempo atrás que sugeria que gestante precisava dobrar a dose com dolutegravir. Isso não é real. Os outros estudos mostraram que a dose adequada é 50 miligramas por dia. Não precisa mexer na dose, não. Ótimo. Agora eu vou passar para o Alexandre. Parabéns pela sua apresentação também. Eu comentei com o Jorge, acho que você estava... você devia estar ouvindo, mas não tinha aparecido o rostinho ainda. Parabéns, então, pela sua apresentação também, que eu adorei muito. Eu vou fazer uma pergunta que foi, acho que a primeira aqui do chat. Doutor Alexandre, o Cláudio pergunta qual a periodicidade de avaliação através da densitometria óssea em mulheres em uso de tenofovir. Bom, esse assunto é um assunto que a Gisele sabe mais do que eu, com certeza, né? Eu vou me arriscar a traçar o que o PCDT coloca, mas, sinceramente, agora sem nenhum tipo de
de camaradagem entre amigos, depois com certeza a Gisele vai complementar bem melhor isso. Existe a necessidade de a gente iniciar, principalmente em mulheres menopausadas, uma avaliação pela densitometria óssea, e algumas particularidades que eu pessoalmente vejo em mulheres que já estejam usando tenofovir há muito tempo e que sejam caucasianas, com baixa índice de massa muscular, elas são mais propensas, principalmente se tiverem comorbidades, tabagistas, tem mais o índice. E a periodicidade, ela depende muito do que você vai encontrar na primeira densitometria óssea, né? Se você vai encontrar algum tipo de alteração ou não. Mas imaginando que você não encontre nenhuma alteração, pelo menos a cada 2 anos. Mas, por favor, Gisele, você que é expert no assunto. Não, Me sinto até sem graça de comentar esse imagina, tema. que é isso. É exatamente dessa forma que o Alexandre colocou, a gente tem que levar em consideração principalmente os fatores de risco considerados tradicionais para qualquer pessoa, independentemente do HIV, e lembrar que o próprio vírus, né, a infecção pelo HIV, ela aumenta essa perda óssea, ela precipita essa perda óssea, assim como alguns antirretrovirais, entre eles o tenofovir que você comentou. Idealmente, todo portador de HIV deveria fazer pelo menos uma densitometria óssea. E a partir dessa primeira, a gente vai tateando, conforme o Alexandre comentou, em termos de necessidade real de tratamento ou de modificação do esquema antirretroviral. E para aqueles que não. Você fez uma vez na vida, idealmente, como o Alexandre falou, se você não precisa tratar, você pode fazer a cada 2, 3 anos. Se você inicia tratamento com bisfosfonato, também no mesmo período, porque não é esperado que haja algum efeito em termos de ganho de massa óssea num período inferior a esse tempo. E, obviamente, para aquela mulher ou qualquer paciente que faça uso de tenofovir, com qualquer tipo de alteração, seja osteopenia, seja osteoporose já instalada, é recomendado que você troque esse antirretroviral ou suspenda-o, porque não faz o menor sentido a gente iniciar o tratamento e manter um medicamento que com certeza vai diminuir, vai continuar fazendo ela perder massa óssea. Houve algumas mudanças recentes, né, com relação às recomendações, inclusive com relação à faixa etária, né, que agora a gente deve avaliar pelo T-score mulheres com idade superior ou igual a 40 anos, na verdade, todo portador de HIV acima de 40 anos, pelo menos, né? E o maior desafio, na verdade, é você ter acesso à realização desse exame, que muitas vezes não está disponível nem para toda e qualquer mulher menopausada, dirá para a nossa população específica que vive com HIV/AIDS. Mas é basicamente o que o Alexandre comentou mesmo, tem muita coisa aí para acrescentar. E se você me permite, Gisele, Claro, por vamos favor. fugir do tema mulher, né, que é super importante, mas nós temos visto, até porque também, como você fazemos pesquisa com perda óssea, alguns homens, mas muito novos, né, e sem fator de risco, 38, 35 anos, já com uma osteopenia importante. O tempo de exposição ao tenofovir acaba sendo uma variável que nós temos que olhar com bastante cuidado. Obviamente, o tenofovir está incorporado ao nosso esquema do SUS, se eu não me engano, 2006, 2007, a gente começou a receber. Tem gente usando há mais de 10 anos, e para algumas pessoas, talvez isso mesmo, sem os fatores habituais de risco, seja um problema. Então, como você falou, concordo plenamente. Principalmente naquele paciente que já tem usado há algum tempo tenofovir, 5 anos, por exemplo, que mesmo sem idade avançada, mesmo sem fator de risco, mesmo sem menopausa, levando em consideração o que você disse da dificuldade de acesso ao exame, um baseline de densitometria é importante. Sem dúvida. Nós temos aqui mais uma pergunta do Gabriel. Ele está parabenizando pelas palestras, agradeceu. E aí ele coloca, no caso de PEP, profilaxia pós-exposição, em mulheres em idade fértil, você mantém a prescrição de dolutegravir ou dão preferência para drogas alternativas, como a atazanavir com ritonavir? Essa é a primeira parte da pergunta. E aí ele continua. É possível condicionar essa prescrição a
anticoncepção de emergência? Qual a opinião de vocês? Porque ele não especificou, acho que pode ser para os dois aí a pergunta. Deixa eu só fazer uma colocação, porque a gente estava lá no sábado, e eu tive uma pergunta que estava falando não de PrEP, mas de PEP. Então, ela estava perguntando de uma mulher que teve um acidente ou quis fazer uma profilaxia pós-exposição, se eu, porque eu estou falando que o dolutegravir tem um risco com menos de 6 semanas, se eu acharia adequado fazer um beta-HCG antes. Não tenho a menor sombra de dúvida que seria interessante, porque eu estou fazendo uma avaliação individual, sai na hora um beta-HCG, e eu estou tranquilo para fazer esse PEP. No caso de PrEP, o dolutegravir tem que ser a droga utilizada, eu não trocaria por atazanavir. Até porque... Ele perguntou de PEP. PEP, então, mais ainda, porque eu sou da linha do Ricardo, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de fisiopatogenia, depois que está integrado, sabe, o DNA proviral, você já está com a infecção estabelecida. Então, eu usar um inibidor de protease, não estou lidando com nada que aconteça antes da integração. Então, o atazanavir, eu acho que ele só vai trazer, talvez, um pouco mais de intolerância pelo ritonavir e não vai agregar nada na minha prevenção. Então, eu acho que na PEP eu faria dolutegravir e não mudaria nada, não. O cuidado, se for o caso, de pensar em fazer um beta-HCG se for uma mulher jovem ou que tem algum risco de estar grávida. Só um detalhezinho a mais, sem querer esticar demais, para deixar o Alexandre falar, mas eu pegar o gancho do que a gente conversou antes, que slide que ele ia falar, ou que para não acabar a gente não se tropeçando nas coisas, né? Existe uma diferença muito grande que a gente coloca, que é mulher em idade fértil e mulher que quer engravidar. Então, quando a recomendação fala, olha, a mulher que quer engravidar, você troque o dolutegravir, quanto isto significa no Brasil? Ou talvez no mundo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem um estudo brasileiro de 2018, acho, 17, 18, que fez uma avaliação de gestantes, nada a ver com HIV, por favor, porque o Ricardo falou assim, mas ninguém quer pegar HIV. Eu falei, tudo bem, mas um estudo de mulheres que engravidaram, 60% ou mais das gestações são não programadas. Só para deixar isso claro. Então, se a mulher não está programando, ela não vai falar para mim, eu quero engravidar. Quando ela fala, fica fácil. A gente discute com ela risco-benefício e troca. Ou não, geralmente a gente troca. Toda mulher que discute comigo, eu mostro para ela o que é o cenário e ela acaba trocando. Porque para que um risco a mais? Mesmo ele não sendo um risco tão grande assim, mas é um risco. Então, só para colocar essa situação, porque eu acho que é confortável colocar numa recomendação, as mulheres que querem engravidar, quanto isso significa? Não é só no Brasil, não. Nós estamos usando o Bictegravir lá nos Estados Unidos, é a primeira escolha. Daqui a pouco a gente vai começar a ver mulher que engravidou exposta ao Bictegravir aparecendo na literatura. Não tem como escapar, porque é vida real, né? É muito diferente do papel. Você falou, não precisa ter HIV para isso. E não tem porquê nas portadoras de HIV ser diferente. Não, né? não posso saber. Ale, você quer comentar essa questão da PEP? Eu acho que a questão da PEP, ela envolve também, né? A PEP, ela tem 3 indicações, né? A indicação da relação sexual consentida, não consentida e na exposição ocupacional. Quando é através de relação sexual, geralmente você oferece também um método anticontraceptivo se a mulher já não estiver usando, né? Principalmente se for violência sexual. Então, a questão de engravidar usando PEP é algo que você tem que conversar na indicação de PEP. Olha, eu vou usar dolutegravir em você, é uma droga que ainda paira uma dúvida sobre teratogenicidade no momento da concepção, você está tomando PEP por conta de uma exposição sexual consentida ou não. Quando é uma trabalhadora da área da saúde que sofreu um acidente ocupacional, fica também fácil discutir isso, como o Senise colocou, fazer um beta-HCG, e na relação custo-benefício, quantas opções que a gente tem em relação ao PCDT, eu não tenho dúvida que é muito melhor a gente deixar muito claro
a necessidade de não engravidar durante o uso da PEP do que as alternativas como a Tazanavir. Mas eu quero compartilhar uma situação triste que aconteceu com a gente. O Senise falou que é muito difícil o diagnóstico de gestação antes até a 6ª semana. Mas a gente teve uma gestante com 8 semanas já em pré-natal e que sofreu um estupro, uma violência sexual. E aí, de uma outra pessoa, que não era o parceiro sexual dela, né? Então, foi uma grávida que sofreu violência sexual. E nós fizemos uma PEP nossa com raltegravir. Nós não quisemos dar para essa mulher uma PEP com atazanavir devido aos efeitos colaterais. Sei que o Ciclon tem suas dificuldades, eu não acho que seja aqui o momento de discutir isso, mas também tem como driblar o Ciclon, né, de algumas formas, né? Então, eu acho que é o que você falou, Gisele, tem horas que a gente tem que ser criativo para fornecer para o paciente a melhor opção. Sem sombra de dúvida. Queridos, eu acho que pelo adiantado da hora, a gente pode encerrar, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, foi um prazer revê-los. O Jorge eu encontro mais, obviamente, porque a gente trabalha no mesmo serviço. O Ale faz um tempão que eu não vejo, estou com saudade. E só para antes de encerrar, a Catarina me fez uma pergunta aqui no chat, mas como não sou eu a estrela da noite, eu vou pedir para ela me mandar por e-mail a pergunta, eu faço questão de responder. Meu e-mail está no chat, Catarina, por favor, pode me enviar, tá bom? Boa noite a todos, então. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Até logo.